Vamos lá, a gente está no Lamed Gimel Amud Beit. A gente já falou sobre o Lulav, já falou sobre o Adas, agora vamos falar sobre o Aravá. Algumas partes são bem parecidas, porque perdeu a ponta, que secou, que foi roubada, etc. E ele também vai comparar Aravá. Está escrito, é diferente da parte que a gente estava falando do Adas, porque Adas a gente viu que estava escrito Anaf Etzavot. E aí não está escrito Adas, mas está Anaf Etzavot. A gente chegou em como foi Adas. Mas no Aravá está escrito Arvei Nachal. Mais claro que Aravá. Então vai ter a pergunta vai ser: por que não pode ser Tzaf Tzafá? A gente vai falando aqui na Mishnah, Tzaf Tzafá é Psulá. Tzaf Tzafá é um tipo de Aravá, Psulá. Então não vou falar Aravei Nachal, porque tem que dar perto da onde? Do rio, Nachal, do rio. E Tzaf Tzafá só dá nas montanhas. A gente vai falar que Aravei Nachal é porque tem que ser uma folha que seja uma shorka Nachal, que ela seja fina, do mesmo jeito que o rio ele corre, então ela também corre, então essa aqui não é, essa aqui é diferente. Então, tanto as faz. Duas são? A de baixo também seria? Esse aqui é mais, né? A de baixo também não seria kasher, né? Não, a Aravá que a gente pega não tem esse formato. Não tem. Esse formato. E aí a gente vai falar também sobre o... Vai mostrar que o Tzaf Tzafá tem uma folha arredondada, como um magalo. A gente vai falar, mas é outro lugar que a gente viu como magalo seria kasher. Aí a gente vai a Gemara vai responder. E depois, na segunda parte, a gente vai ver qual a quantidade de cada um dos Arbat Aminim, que é a Mishnah e Lamed Dalet Amud Beit. Quando a gente chega lá, a gente começa a falar. Vamos lá. Mishnah. Aravá Gzulá Veveshá Psulá. Aravá, que ela foi roubada ou que ela está seca, ela é Psulá, inválida. Shelachará Veshá Nidachá Psulá. Achará aquela planta que foi plantada para a Vodazará, e Nidachá até aquela cidade toda, que fez a Vodazará, é toda para cima de ser queimada, essa é Psulá. Dictam Roshá Nefretsu Alea. Dictam Roshá é que caiu a ponta dela. Nefretsu Alea começou a cair as folhas. Ve a Tzaf Tzafá, e a Tzaf Tzafá que a gente mostrou aqui, Psulá. Mushav Veshinishru Miksat Alea Veshirbal Ksherá. Então falou a Mishnah o seguinte: Kumushá é essa aqui que está seca, mas não está seca e não está seca. Não está completamente seca. Começou a secar. Shinishru Miksat Alea. Caiu um pouco das folhas, mas não todas as folhas. E Shelbal é aquela que cresce no campo, que não necessariamente cresce no rio. Por mais que é uma planta que dá no rio, mas essa não cresce no rio, cresce no campo, também é que cheirar. Fala Gemara, Tanrabanan Ravinachal Gdreinu Lanachal. Ravinachal é aquela que cresce no Nachal, no rio. Da Varacher, outra coisa, Ravinachal Shalash Lamashorka Nachal. Ela é que a gente acabou de ver a foto, ela é fina como o rio. Tanei da Arvei Nachal, Enli, ela Arvei Nachal, Sherbal, Veshileharim Minain. Arvei Nachal parece que é só do rio, mas a gente sabe que a mesma planta se der no campo ou nas montanhas também pode, tá no mar. Arvei Nachal, Vikol Makom, Arvei Nachal de qualquer lugar. Portanto, seja essa que dá no rio. Abaixar o Lomer Arvei, Shtaim, Achad Lulav, Achad Migdash. Arvei é plural. Um para Lulav, você aprende que você pega uma mitzvah para Lulav e uma para o Mikdash. A gente vai ver mais para frente, um pouco mais para frente, daqui uns 10 de abril mais ou menos, que tinha uma Aravá que eles envolviam, eles andavam em volta do Mizbeach. A gente vai ver lá para que era exatamente. Rabanan Amigdash Minaleu. Rabanan para Amigdash onde eles aprendem. Ele está que mireleu.
ela fala muito sobre Sinai. Demarabat, Rabi Yochanan, falou Rabat, falou Rabi Yochanan. Esser netiot, aravá e de suchamayim alachar sobre Sinai. Esser netiot, que você não pode plantar nada 30 dias antes de Shvi'it, você acrescenta do rolo para o Kodesh, no ano sabático também. E aravá que faziam no Bet Mikdash. E Nisu Hamaim, que em Sukkot a gente também jogava água junto com o vinho. Alachá le Moshe Sinai. Tadrabanan Arvei Nachla Gedilot ala Nachla Prat letzavtzafá Gedilá Benarim. Falou a Braita, Arvei Nachla que ele cresce no Nachal. Que tipo, isso aqui é para tirar a tzavtzafá que só cresce nas montanhas. A maravilha, a Minecraft, a maravilha que é o Pasuk. Kachal, a Merabim tzavtzafá Samo. Pega, quer dizer, Kachal, Rabim, parece que você está falando de alguma coisa que nasce sobre a água, quer dizer, quando tem água, tzavtzafá, colocaram a tzavtzafá, samó, colocaram lá a malé, Abai falou, Abai, vedino me perushi kama faresh, talvez aqui é uma explicação do Passuco. Kachal, Rabim, Maini, o que cresce sobre a água? Tzavtzafá, e me quer mais samó, se for assim, por que colocaram tzavtzafá? Amarabim, Amarakadosh Beruchuan, Amaradu Sheu Yisrael Lefanai, que Kachal, Rabim, eu falei para o Fano, então falou, Rabebal, explicou o Passuco. Esse Pasuk é um Pasuk em Yechezkel. O Kadosh Baruch Hu quis colocar a gente como uma coisa que cresce na água, e a gente se colocou como tzavtzafá que só cresce nas montanhas. Quer dizer, tzavtzafá é uma coisa pior do que a aravá. Isso aqui é uma das advertências que a Kadosh Baruch Hu estava dando para Yechezkel, fazendo uma analogia comparando, que queria colocar a gente com uma coisa melhor, a gente se colocou com uma coisa pior, assim explicou a Bebal. Amara Bebal. Amara Kadosh Baruch Hu, Adi Amarti, Sheu Yisrael Lefanai Kachalamayim Rabim. Ani o aravá, queria que significasse assim como alguma coisa que cresce na água, que seria aravá. Vem de Samotzman, que é tzavtzafá. Eles se colocaram como tzavtzafá, que é a coisa que cresce na montanha que é pior do que aravá. Tzavtzafá sobre Arim. E cadê Matni lá? E tem gente que explica da seguinte maneira. Mehaikra, assim ele explica o Pasuk. A Matnita, Kachalamayim Rabim, quer dizer, explica assim o Pasuk com a nossa braita. Kachalamayim Rabim, tzavtzafá Samo. Estou escrito o Pasuk. Para pegar uma coisa que cresce nas águas, que eu queria colocar vocês como essas águas, sabe, vocês colocaram como tzavtzafá. Mati para a raveira, vedir meu parushi, que me faz, isso tem que explicar. Cacha, meu rabim, mas nem o que cacha, meu rabim, o que nasce quando tem água é tzavtzafá, então parece que talvez tzavtzafá ela nasce quando tem água também agora, vá. E me quer mais samo, o que quer dizer no final do pasuk samo? Amara bebal, amara kadosh beruchon, amara do Sheu Yisrael Lefanai que cacha, meu rabim. Eu falei para mim se ele ficar na minha frente como Kachalamayim Rabim, como aravá que nasce na água. O Maini o aravá seria aravá. Vem Samotzman que é tzavtzafá shebearim. Eles colocaram como a tzavtzafá que é a coisa pior que só cresce nas montanhas. Quer dizer, ele está provando que tzavtzafá não é uma coisa que cresce na água. Se não é uma coisa que cresce na água, não pode ser Arvei Nachal. Então não pode ser considerado aravá para as Arbat Aminim. Tanrabanan está no meio da medalha Amudalet. Tanrabanan. Eis é o aravá, eis é o tzavtzafá. Qual é o aravá e qual é a tzavtzafá? Que a gente falou na nossa Mishnah que é psulá, que é inválido. Aravá, kaneshela adom. Ve'alá shela meshoch, upia halak. A gente tem algumas características na aravá. Ele vai trazer algumas características da tzavtzafá para a gente saber o que é aravá e o que é tzavtzafá que não é boa. Aravá, a gente tem um galho, quer dizer, um caule dela, que ela é avermelhada. Por mais que a gente pegue ela, ela tá verde. Se ela continuar no sol, fala agora, ela vai ficar avermelhada. Ve'alash ela machur. A planta dela, ela é... Folha. A folha dela, ela é Alongada, igual a gente viu aqui nesse desenho. Diferente da tzavtzafá, que ela é uma planta redonda. O pia halak, a gente tem uma afiada, um final, uma boca da folha dela, ela é afiada. Já a tzavtzafá, kanesh ela lavan, o caule dela ela fica branco.
Ve'alesh ela agol. A gente vê que a folha dela ela é redonda, como a gente viu aqui no desenho. O pia do magal, e a boca dela, quer dizer, ela parece com magal, parece com o foice, a folha da tzaftzafá. São as características para a gente saber o que é tzaftzafá, que é psulá, e o que é aravá, que é ksherá. Ve'atanya, mas a gente viu na braita do magal kasher. Do massar pasul, a gente viu que se um aravá parece com um magal, parece com o foice, ele é kasher. E se ela parecesse com um serrote, como a gente vê nessa foto aqui, aí ela seria psulá. Então parece que domene magal não é problema. Então por que você bota uma das características de tzaftzafá domene magal falando que é problema? Arabai que taniai bechil fagila. Quando falou essa braita, ela não quis fazer alusão a tzaftzafá, e sim para chil fagila, que é uma aravá que tem o nome dessa hilfa, seria aravá, gila seria o adjetivo dessa aravá, que é essa aravá que é, mas que parece com esse foice. Amarabai falou, Abai é isso, a hilfa gila, então parece o quê? Que essa hilfa gila, esse tipo de aravá, ele é bom para o Shana, é bom para os quatro pés. Fala, Gmará pshita, é lógico que é bom. Não, fala, Gmará mal de tem, mas a gente poderia pensar, ele veio e me levar uma vez, que ele tem um nome composto que acompanha, ela não é aravá, só aravá, ela é aravá gila, vamos dizer assim. Lo, nit kasher, talvez não seria kasher para o Shana, não seria kasher para os aravá também. Kamash melan, a gente aprende que sim é kasher para os outros. Veima achinami arbeinachal. Desculpa, veima achinami, vamos falar o quê? Que na verdade aquele fagila é psulá, porque tem esse sistema levai. Realmente, por que a gente não pensou nisso? Falei, Agmarar, arbeinachal, marachmana mikol makom. Kadosh Baruch Hu falou na Torá, Arvei Nachal, de qualquer lugar. Quer dizer, qualquer tipo de Arvei Nachal, qualquer tipo de aravá, sim seria kasher. Tem três coisas que mudaram o nome Miki Harav Beit HaMikdash, desde que do tempo que foi destruído o Beit HaMikdash. Halafta, Aravta. Halafta, que é a tzaftzafá, originalmente, ele passou a ser chamado de Aravta de Aravá. E Aravta começou a ser chamado de Halafta. Mas na Fkemina, qual a diferença prática para a gente hoje? Lelulav. Para a gente saber com qual espécie comprar para os Arvata Minim. Shipura Hatzotzarta. Hatzotzarta, Shipura. O que era chamado antes de Shipura, Shofar. O Shofar, que era chamado de Shipura, começou a ser chamado de Hatzotzarta. E a trombeta, que é a Hatzotzra, começou a ser chamado de Shofar. Mas na Fkemina é o Shofar de Rosh Hashanah. Agora, a diferença prática para a gente é o Shofar de Rosh Hashanah. Torta, começou a ser chamado de Ptora. São duas mesas, uma é grande e a outra é pequena. Uma começou a ser chamada como a outra. Mudaram de Torta e Ptora. Fala, mas na Fkemina, qual é a diferença prática para a gente? Lemeca Homem, para os negócios, para quem está vendendo, para quem está comprando. Tem que saber o que um está falando, tem que saber qual é a linguagem que ele está falando. Se ele está falando isso, é a mesa grande ou é a mesa pequena? Amar Abai falou, Abai, Afani Omer, ainda falo mais uma, Beikassei, Uvlila Beikassei. São duas partes do estômago do animal. A gente abriu ali no português para ver, e agora um é o retículo. Beikassei, que era o retículo, agora é chamado de Uvlila. E Uvlila, tem aí, está marcado não? É outra parte do estômago. Não está dizendo. Outra parte do estômago do animal. E na verdade depois eles trocaram os nomes. Lemai nafkemina, qual a diferença? Lemai chatanim sabe ou vebeitakosot. Para uma agulha, se achou uma agulha no estômago, depende da parte que você achou, ele animal está tarefa ou não. Então, você tem que saber qual a parte que está chamando. Eu achei essa agulha nessa parte. Tem que saber se está chamando. Aqui traz uma imagem que na verdade eu nem tinha reparado que era um estômago, mas... Tem algum médico aí? A gente pegou no português, tá? Vamos lá. Amarava Bar Yosef. Afani Omer, eu também falo mais uma coisa que foi chamada diferente. Bavel Bursif, Bursif Bavel. O lugar que era Bavel agora é Bursif, o lugar que era Bursif agora é Bavel. Mas na Fkemina ele Gitei Nashim. Qual a diferença prática para isso? Para os Get. Quando se faz Get, você tem que escrever
onde foi feito, etc. E a gente sabe se foi antes, então Bavel era Brusif, que a gente fala agora, se foi depois Brusif, foi Bavel. Fala Mishnah. Rabi Shmuel Omer. Aqui a gente começa a falar sobre quantos de cada tipo, de cada uma das espécies tem que ser pego pelos Arbat Aminim. Rabi Shmuel vai falar a opinião dele. Shloshá Adassim, 3 Adassim, os Te Aravot, 2 Aravá. Lulav Echad Vetrog Echad. Um Lulav e um Etrog. Afilu Shnaim Ktumim Vechad Enukatum. E seria kasher mesmo se a gente pegasse do Adas 2 cortados na ponta e um não cortado, kasher. Rabi Tarfon Omer, Rabi Tarfon ele fala Afilu Shloshtam Ktumim, mesmo que os 3 estejam cortados na ponta, seria kasher. Rabi Akiva Omer, que Shem Shel Lulav Echad Vetrog Echad. Rabi Akiva fala mesmo jeito que é um Lulav, um Etrog, Kachadas Echad Verva Echad. Assim também um Adas e um Aravá. Fala Gmará. Tânia fala Braita, Rabi Shmuel Omer, Priyat Sadar, está escrito na Braita. Rabi Shmuel falou Priyat Sadar, Echad. Priyat Sadar é um pri, é um fruta, Etrog, um Etrog. Kapot Marim, Echad. Kapot Marim, está escrito, mas a gente lê Kapot Marim, ele está sem vav. Como se fosse Kapat Marim, como se fosse um também no singular, Echad. Anaf Etzavot, Shloshá. Anaf é um, Etz é um, Avot também que está sem vav, mais um. Então, quantos Aravot a gente pega? 3, essa é a lógica de Rabi Shmuel. Arvei Nachal, Shtaim. Arvei Nachal Arvei é plural. O mínimo de plural são 2. Então, Aravá, 2. Vafilu Shtaim Ktumim Vechad Shenokatum. E no Adas, mesmo sejam 2 cortados e um que não seja cortado, assim também falou Rabi Shmuel na nossa Mishnah. Rabi Tarfon Omer, Shloshá, Vafilu Shloshtam Ktumim. Rabi Tarfon fala, Adas concorda tem que ser 3, mesmo que os 3 estiverem cortados na ponta. Rabi Akiva Omer, que Shem Shel Lulav Echad Vetrog Echad, mesmo jeito que Lulav é 1, Etrog é 1, Kach Adas Echad Veravá Echad, assim também um Adas é 1, e Aravá é 1. Amalo Rabi Lezer, falou Rabi Lezer para ele, Achol Etrog Mahen, Bagudá Echad, perguntou para Rabi Lezer, será que o Etrog também pode estar com as outras espécies no mesmo amarrado? Amar da Vechine Amar Priyat Sadar Brekapot Marim. Ele falou, olha, você pode responder o quê? Está escrito Priyat Sadar Vekapot Marim. Que o que? Parece que tem que juntar ele com as outras espécies. Lo Nemar ela Kapot, mas está escrito Kapot sem vav. Como é que é o passuco de fato? O Lekachtem Lachem Be'om Rishon Priyat Sadar Kapot Marim, não está escrito Vekapot Marim. Foi uma linguagem de pergunta. Você está falando isso porque está escrito Priyat Sadar Vekapot Marim? Não está? Como é que é o passuco? O Lekachtem Lachem Be'om Rishon Priyat Sadar Kapot Marim Va'anaf Etzavot Ve'arvei Nachal. Kapot Marim Va'anaf Etzavot Ve'arvei Nachal. Do Kapot Marim para Anaf Etzavot para Arvei Nachal, quer dizer, do Lulav para o Adas, para Aravá tem um vav. E do Etrog não tem um vav para falar ele também. Então parece o quê? Parece que o Etrog você não junta. O Minayin Shemeakvin Zedze. E de onde a gente sabe que se tiver um faltando, isso aqui já meakev, já impede você de fazer a mitzvah. Tabunomar lekachtem, sheilekechat ama. Lekachtem é lakachtam. Você tem que pegar isso completo. Lekachtem, vocês vão pegar. Você pode colocar como lakachtam, colocar isso completo, tem que ter os 4. Rabi Shmuel, Vai Nafshach, Rabi Shmuel fala o seguinte: quando tem 2 Adassim, quando 2 Adassim estão cortados e um tá bom. Vai Nafshach, Ishlemin Bai, Libai Nami Kulhu, e Lo Bai Ishlemin, mas pelo Chad Nami Lo. Fala o seguinte: Rabi Shmuel fala, pode ser até 2 cortados e um inteiro. Peraí, pode ser cortado, fala que tudo pode ser cortado. Se tem que ser inteiro, fala que tudo tem que ser inteiro. De onde ele tira essa lógica de pode ser 2 cortados mais um inteiro? Amar Birá, Amar Abiami, Hazar Bo Rabi Shmuel. Realmente falou Birá em nome de Rabi Ami, que Rabi Shmuel ele voltou atrás do seu do que ele falou primeiro. Ele falou que as 3 precisam ser completas por causa de Adar, por causa do embelezamento da mitzvah. Amar Rabi Amar Shmuel, falou Rabi Amar Shmuel, Alachek Rabi Tarfon, Kalachek como Rabi Tarfon, que mesmo se o Adar está cortado, ele é kasher, porque Rabi Tarfon falou o quê? Mesmo se os 3 estiverem cortados na ponta. Veaz da Shmuel, também Shmuel foi de acordo com o seu motivo, com
com seu argumento, de Amaleu Shmueleano de Mezambdei Asa, falou Shmuel para aqueles que vendiam Adas, Ashvu Vezabino, vende o Adas, porque quando chegava o sucote que eles faziam, vê que isso aqui não é novidade, subiam os preços do Adas. Ele falou, olha, ou vocês vendem o Adas igual, quer dizer, vendem no mesmo preço, Veiló, Darshino Lecho que Rabi Tarfon, senão eu vou falar para todo mundo como Rabi Tarfon, que o Adas que é cortado, ele é kasher. Porque vocês agora estão pegando o Adas que não é cortado e botando o preço lá em cima, se vocês botarem o mesmo preço, eu vou falar para todo mundo para comprar o Adas cortado, que também é kasher. Fragura Maitama, qual o motivo dele? Por que ele vai falar... que ele vai falar como telefone? Ele mesmo chama de Mekel, velho Drushileu, que Rabi Akiva de Mekel fei. Se foi porque ele quer ser Mekel, é melhor ele ser como Rabi Akiva falar o quê? Que é um Adas só, que Rabi Akiva falou que é um Aravá, um Adas, falou que é um só e acabou, vai ser mais Mekel ainda, e aí vai ficar mais barato ainda. Então o que ele quer? Ele está procurando o motivo mais Mekel ou ele está falando o que pode e o que não pode? Está falando agora, Tlata Ktum Eishrichei, Chad Velokatum, Loshrichei. Fala agora, dois Adas cortados era comum, mas um Adas inteiro não era comum. Quer dizer, então mesmo que o Shmuel ele viesse falar para aquela pessoa, para os vendedores, eu vou falar com o Rabi Akiva, a pessoa vai falar, não, um Adas, ninguém vai fazer isso. Agora ele fala, olha, eu vou falar com o Rabi Tarfon, que são 3, mas pode ser o cortado, aí os vendedores iam ficar realmente preocupados e ia funcionar a tática dele de querer que eles abaixassem o preço. Exato, Baruch. A gente começa a Mishnah.